prazer aqui que eu venho aqui falar um pouco mais sobre a NuAsset, ou falar pela primeira vez para aqueles que talvez nunca tenham ouvido, né, da nossa história aqui da NuAsset ao longo desses últimos 5 anos. E, como o Greg bem mencionou, como a gente levou a constituição de uma gestora do Grupo Nubank, a gestora do Nubank, a NuAsset, e o que a gente também quer falar um pouco com vocês sobre, né, o futuro, sobre a fronteira de investimentos, quando a gente fala sobre a NuAsset aqui também. Eu vou voltar um pouco aqui no tempo, não muito, 5 anos atrás, para falar um pouco dessa criação, né, o nosso ponto de partida. Criar a gestora de uma das maiores plataformas digitais não significava fazer apenas gestão de recursos, né, uma gestão de recursos como as demais assets existem no mundo. Era corresponder a uma expectativa de ser, de fato, uma gestora do Nubank. E o que isso significava para a gente? Significava para a gente trazer, no momento de constituir uma gestora, que a gente pudesse trazer os pilares do Nubank, né? Palavras que muitas vezes a gente identifica o Nubank e, ao longo do tempo, identificou isso muito bem através de inovação, escalabilidade, transparência e infraestrutura, né? Isso é o pilar do Nubank quando a gente olha para o mundo de fora, olha como o mundo de fora olha para o Nubank. E quando a gente constitui uma gestora, foram pilares nos quais a gente se identificou que eram muito bem-vindos na construção de uma gestora também. Esses princípios, né, ficaram muito claros que, para atender essas expectativas, tínhamos que ter, além de tudo aquilo, né, uma infraestrutura de fato tecnológica, escalável, muitos dados, né? A gente, por ser uma gestora que nasce dentro do próprio Nubank, a gente se alavancou muito nessa estrutura de dados existente, na capacidade daquilo que são motores que funcionam dentro do Nubank, a gente trouxe isso também para dentro da gestora, né? Governança e excelência operacional, para trazer uma escalabilidade também muito robusta, e, lógico, soluções inovadoras. Acho que dentro de uma gestora do Nubank, a gente nunca poderia estar falando de, talvez, produtos ou soluções muito similares às demais, trazer algo que, de fato, tivesse uma disrupção ou uma mudança estrutural no mercado, e a gente vai falar bastante sobre isso. Ao longo desses últimos 5 anos, alguns marcos refletiram essas entregas, né? Então, de forma muito sucinta aqui, a gente olhou e trouxe aqui para vocês um pouco do que era esse reflexo, né, na escalabilidade. Como vocês viram aqui no nosso vídeo inicial, hoje a gente possui, entre os nossos fundos, 2 fundos que possuem o maior número de cotistas do Brasil, que são um fundo multimercado e um fundo referenciado DI. Até aproveitando aqui o gancho do que o Roberto falou um pouco agora nesse painel anterior, em relação à adoção ou até mesmo de investidores entrar, nesses números a gente vai ver, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando estiver falando da NuAsset, que grande parte desses investidores que fazem parte desses fundos nunca haviam investido antes. É a primeira vez que eles se tornam investidores, é utilizando esses fundos de investimentos que a gente trouxe para o mercado. Inovação. Então, de fato, a gente trouxe aqui primeiros ETFs, principalmente em relação a esse mercado de ETFs que são disruptivos ou que são inovadores, né? A gente fez ali o primeiro ETF que distribui dividendos do Brasil. A gente, quando viu essa possibilidade de trazer uma solução de investimento completa, que é o caso aqui dos dividendos, e que pudesse trazer aquilo que o investidor mais demandava, e a gente viu isso muito em nossas pesquisas internas dentro do próprio Nubank, com a demanda muito grande daquela renda passiva, de receber recursos ao longo do tempo, a gente conseguiu construir o primeiro ETF que pagasse dividendos no Brasil. Trouxe também o primeiro Smart Beta, os primeiros Smart Betas do Ibovespa. Esse é um fato curioso, que o Ibovespa estava prestes a completar quase 50 anos de história, e nunca tinha tido uma sofisticação, uma evolução nesse sentido. E a gente trouxe os primeiros Smart Betas do Ibovespa e o primeiro ETF de um novo Ibovespa, que a gente brinca aqui muito, que é o IBBR+, que é um Ibovespa muito mais amplo. É um Ibovespa que traz os BDRs das principais empresas brasileiras, naquilo que a gente acredita muito possa ser a evolução natural de um Ibovespa que tem na sua camada principal empresas industriais, agrícolas, empresas de uma economia mais tradicional, em contrapartida de um Ibovespa que pode ter empresas com muito mais tecnologia e crescimento. Infraestrutura, aqui eu trouxe um pouco de números que muitas vezes nem né, não são tão costumeiros aqui para serem comentados nesse local, mas é muito sobre o que a gente conversa internamente. São pipelines de dados, fontes distintas, né, basicamente tudo sendo construído ali com essa infraestrutura que existe tanto no Nubank dentro da própria gestora, né, alguns gigabytes de dados que crescem
ao longo do tempo de forma bastante relevante, e muito sobre eficiência operacional, né? Quando a gente vê ali os números do próprio Nubank, a gente fala muito sobre indicadores de eficiência, e isso para a gente é um indicador muito relevante também dentro de uma asset, que tem como proposta crescer, ser escalável e, tipo, dentro dessa escalabilidade, conseguir transmitir isso para os investidores, muitas vezes aqui até mesmo dentro dos próprios fundos, nas próprias estratégias. E, por fim, transparência, né? Um foco aqui muito grande na construção dos ETFs, um foco naquilo que a gente acredita que os ETFs trazem essa transparência para os investidores, seja no portfólio, seja nas taxas, seja na facilidade ali para você ter informações a respeito e, lógico, comunicação e divulgação das informações. Da mesma forma ali que o Roberto falou que a gente precisa trazer esse conteúdo, precisa trazer essas informações para o mercado e para os investidores, a gente utiliza muito também do nosso aplicativo, usa muito das redes sociais e do nosso site para trazer essas informações para os investidores. Em 5 anos aqui, acho que a gente traz pequenos, grandes números, né, do que a gente tem hoje. São 22 estratégias, 22 fundos de investimentos, 23 profissionais totalmente dedicados aqui dentro da nossa estrutura, 6 bilhões de recursos sob gestão e 1,4 milhões de investidores. Aqui é o ponto que eu mencionei, que 1,4 milhões de investidores, grande parte desses nunca tinham feito investimentos na vida. Através de um dos fundos da Nuasset, eles se tornaram investidores pela primeira vez. Tiveram sua primeira experiência dentro do aplicativo do Nubank. A gente tem um dos maiores números entre a base de investidores de uma gestora no país, e isso é fruto, de fato, da gente fazer parte desse ecossistema, fazer parte ali, né, ter a nossa distribuição através do aplicativo. Então, essa é um compromisso, né? A gente traz números bastante superlativos nesse sentido, mas é um compromisso muito grande daquilo que são os nossos pilares. E, novamente, trazendo ali a transparência, trazendo uma solução para o investidor que possa ser, muitas vezes, até seamless, né? Aquilo que seja invisível na sua complexidade, mas simples e eficiente na sua implementação, no seu uso no dia a dia. E aqui do outro lado, né, desse lado direito do slide, eu trago um pouco aqui para até mostrar o tamanho, né, por mais que sejam 22 fundos, quando a gente olha muito essa eficiência, a gente olha a eficiência do produto. A eficiência na qual a gente não quer também ter uma grade super relevante ou super grande de produtos que muitas vezes se confundem. Então, nesse cuidado, a gente olha também por cima, né, ou de uma forma bastante técnica, o que é esse mercado endereçável também quando a gente olha como gestora. E nesses 8 trilhões de reais que estão aqui reportados, hoje a gente tem estratégias para basicamente todos eles, né, desde a renda fixa, multimercados, né, fundos de infraestrutura, ações, ETFs e ainda não previdência. Eu vou reiterar aqui o ainda não, mas é, de fato, talvez a única parte, não classificando por classe de ativos, mas por estratégias, que a gente ainda não trouxe para o mercado. Então, a gente tem muito do mercado endereçável de uma forma, de novo, eficiente, trazendo 22 estratégias, 22 fundos, que atendem já, vamos dizer assim, aquilo que a gente conhece como mercado de investimentos no Brasil. Mas aqui eu vou começar a falar um pouco mais do fronteiras, né, do que a gente está vendo à frente. E aqui essa trajetória que nos trouxe até aqui, ela foi muito boa para chegar exatamente nesse ponto, no qual a gente pretende ser protagonista, liderar, né, uma revolução que a gente entende que redefine o mundo de investimentos no Brasil e que ela vai ser super relevante aqui dentro da nossa conversa. Vou aqui trazer um pouco para interagir um pouco com vocês, uma proposta aqui de imaginar uma tecnologia que seja instantânea, simples, transparente, escalável e de rápida adoção. O que viria à cabeça de vocês? O que lhes vem à cabeça? O Roberto, acho que ele deixou até um pouco do spoiler e falou sobre isso agora minutos atrás. Na nossa visão, essa tecnologia foi o Pix. O Pix foi uma revolução gigantesca para o mercado de pagamentos. O Pix mudou a estrutura e trouxe, né, como o Roberto mesmo falou, novos players, né? O Pix trouxe novos players, deu acesso, trouxe e teve uma adesão muito relevante, mas que ela ganhou muita velocidade ao longo do tempo, quando no momento que não só houve adoção, ela ganhou velocidade e tração a ponto de chegar hoje que dificilmente alguém aqui nunca tenha feito um Pix, ou não saiba o que é um Pix, ou imagine que exista muitas vezes até outra forma de fazer uma transferência.
Dessa mesma forma, né, talvez com 3 letras, talvez não, com 3 letras também, a gente entende que o mundo de investimentos tem um diferencial muito grande em cima dos ETFs. A gente acredita muito que os ETFs têm um efeito muito similar, ou terão um efeito muito similar aqui no Brasil, ao que o Pix aconteceu no mercado de pagamentos. E para falar um pouco mais sobre isso, eu vou aqui dar a palavra aqui para o Pedro, falar sobre esse mercado de ETFs e por que que a gente acredita que isso é uma parte relevante, ou vai ser, ou já é, melhor dizendo, uma parte relevante daquilo que a gente acredita muito, que é essa nova fronteira de investimentos que está acontecendo e que deve ganhar muita atração nos próximos anos aqui no Brasil, e esse é o papel da NuAsset do nosso lado, que a gente quer trazer muito essa informação. Pedro? Ótimo. Obrigado, Andrés. Para ilustrar um pouco desse exercício que o Andrés fez aqui conosco, acho que nada mais interessante e útil da gente olhar um pouco da movimentos globais de investimentos e olhar outras geografias. E aqui a gente tem um mapa mundi que a gente consegue olhar o crescimento de ETFs em outras regiões do mundo. Principalmente nos Estados Unidos, acho que é o que mais vem à nossa mente, que é o grande mercado de ETFs no mundo hoje. O crescimento dos últimos 10 anos foi exponencial. Saiu ali de um volume de 1,9 trilhões de dólares em 2014 para agora, em 2024, 12 trilhões de dólares, uma taxa muito grande de crescimento. Mas, quando você olha para outras geografias, essa transformação ela já começa a acontecer. Você olhar no mercado canadense, no mercado europeu, japonês, asiático, Israel, Oriente Médio. Então, você começa a entender essa transformação em diversos outros mercados, mercados maduros, mercados emergentes, com uma migração desse volume para os ETFs. Porém, quando a gente olha para Latinoamérica, aqui no Latam, a gente vê que nessa janela de 10 anos, realmente a região ficou defasada em termos de crescimentos. Foi um crescimento ali de 7% apenas, saindo de 10 bi de dólares para 20 bi de dólares. Então a gente entende que existe um espaço relevante para a região não só latino-americana, mas brasileira, conseguir fazer essa transformação para um modelo de ETFs. Outra forma de a gente olhar essa visão é olhar a proporção de ETFs dentro do volume total de investimentos. Então, a gente fazendo um exercício, no mundo inteiro existe mais ou menos 122 trilhões de dólares em ativos sob gestão em instrumentos de investimentos, dos quais mais ou menos 27 trilhões estão em ETFs, algo próximo ali de 19%. Então, essa é mais ou menos a média global. Quando a gente olha para os Estados Unidos, ali a gente vê que tem uns 12 trilhões, próximo de 19%, na verdade 13 com 19, né? E quando a gente olha para a Europa, que também nos últimos anos é uma região que veio crescendo muito, a região europeia ali teve ali umas inovações com saving plans, que são equivalentes a uma previdência de longo prazo, isso com incentivo para ETFs. Então, a gente nota que essas regiões geográficas estão, de fato, tendendo para ETFs, e a gente olha aqui na proporção algo perto de 19% nos Estados Unidos, 8% na Europa. Quando a gente faz esse mesmo exercício para o Brasil, a gente hoje na indústria de fundos temos 10 trilhões de reais numa indústria de fundos. É uma indústria madura, como o próprio Roberto comentou aqui, é uma indústria que se desenvolveu muito, com muitas estratégias, multimercados, internacional. Então, a gente teve ali um movimento de financial deep nos últimos anos, mas os ETFs ainda representam 0,6 desses 10 trilhões, com apenas 60 bilhões de patrimônio aí, com dados mais recentes. Então, esse é o tipo de transformação que a gente entende que a gente, como NanoAsset, tem capacidade de participar e transformar o mercado para desenvolver aqui toda a indústria de investimentos no Brasil. E como que isso vai acontecer? Como que essa transformação vai ocorrer? Ela já está ocorrendo, na verdade. Quando a gente olha os dados de alta frequência, os dados mais atuais, a gente tem aqui um dado muito interessante, que é o número de ETFs lançados por ano. E nesse ano de 2025, a gente está caminhando para ser o ano com o maior número de lançamentos de novos ETFs, né, de CNPJs novos ali na CVM para lançar novos produtos. Então, hoje a gente já está acumulado aqui até final de agosto, 43 novos ETFs, ou seja, que é um processo de aumento de grade, aumento de novos players e opções para os investidores. Então, acho que isso é dos pontos. Um outro ponto muito importante é a parte da regulação. Então, a gente teve ali a regulação CVM 175 e 179, que foi publicada um ano atrás,
e que isso vem ali atingir de fato a relação de transparência e cobrança de taxa, seja nos investidores, mas na relação ali do assessor, do advisor, para melhorar essa relação de prestação de serviço para o investidor. E isso, naturalmente, a gente entende que o ETF é um produto favorecido, tem ali uma vantagem nesse movimento. Isso também é muito interessante quando a gente olha nas outras geografias, né? O próprio mercado americano, quando a regulação mudou, logo uns anos depois, os ETFs começaram a crescer. Então, isso tem uma relação muito grande com a regulação também. O segundo ponto muito interessante é, de fato, o modelo de assessoria, né? A CVM soltou aquele boletim econômico, ela solta, acho que mensalmente, e ela publicou um dado muito interessante, em que, nos últimos 12 meses, o crescimento de consultorias de investimentos foi ali de próximo de 24%. Foi o maior crescimento observado aí na série desde então, com 2.193 participantes, o que mostra, né, que esse modelo de prestação de serviço de consultoria vem tendo bastante adesão no mercado, a gente vem escutando bastante também agora na mídia, isso há poucos anos atrás era quase inimaginável esse tipo de serviço para um investidor de varejo, um investidor ali com um patrimônio um pouco menor, e a gente vê isso ganhando mais tração com o modelo de negócio, e novamente a gente entende que isso é sim mais um pilar de desenvolvimento do mercado de ETFs. E por fim, como a gente está falando de asset management, de volume sob gestão, o dinheiro também está migrando para essa classe de ativos, se a gente pudesse chamar o ETF como uma classe de ativo, também está migrando para ETFs. Então, a Ambima soltou aqui aquele clássico relatório de captação de fluxos mensais, e o ETF foi a segunda classe que mais captou no ano de 2025, com 6 bilhões de inflow, só perdendo da renda fixa, que é a queridinha dos investidores, né? A taxa Selic é 15%, todo o dinheiro sendo sugado para a renda fixa, mas a gente já vê ali os ETFs, mesmo num cenário de bear market, cenário mais difícil de altas taxas de juros, uma classe de ativo, pensando o ETF como uma classe de ativo com uma captação elevada aí em segundo colocado, tá? E aí, acho que um outro exercício para trazer para vocês aqui é começar a entender o ETF como uma solução de infraestrutura de mercado, né? A gente fala bastante isso na Nuasset. Os ETFs eles começaram ali no início com uma ótima solução para índices passivos, né? Então ainda tem muito essa visão. Poxa, eu vou comprar um ETF, é um ETF de S&P, um ETF de Bovespa, né? O que é o índice amplo, o índice passivo. Mas hoje o ETF ele já é visto como uma solução de infraestrutura de investimento para poder oferecer qualquer tipo de estratégia. Hoje no Brasil a gente já tem ali as estratégias de fatores, Smart Betas, que são os ETFs que nós lançamos, que é ali uma combinação entre uma gestão ativa e passiva, de forma sistemática. Os ativos digitais, né? Então o próprio Brasil foi o primeiro país no mundo a lançar um ETF de cripto, de Bitcoin à vista, isso quase 5 anos atrás, antes mesmo dos grandes mercados, porque o ETF é uma solução de infraestrutura que propiciou que os investidores acessassem via B3, via um mercado listado, um mercado que ainda não estava 100% regulado na época. Então, isso é muito interessante. Mas, olhando para frente, a gente ainda vê nessa curva exponencial a possibilidade de buffer funds e fundos data-alvo, os famosos target date, mas principalmente ETFs de gestão ativa. Então, o ETF ele consegue cobrir desde o índice amplo até uma estratégia de gestão ativa, que hoje a gente sabe que é um grande foco de grande parte da indústria brasileira de fundos, multimercados, de ações, e, obviamente, no caso da gestão ativa, no caso brasileiro, existe ali uma agenda importante de regulação para criar as condições para permitir um ETF de gestão ativa, mas, obviamente, a regulação permitindo, a infraestrutura de mercado ela estaria preparada para o lançamento desse tipo de produto. Então, eu acho que também isso é muito interessante pensar o ETF como esse tipo de solução. Tá? Para fechar aqui, eu queria fazer um exercício sobre a curva S. Quando a gente olha para inovações, e aqui no caso inovações financeiras de pagamentos, a gente consegue plotar essas diversas inovações que a gente conhece, desde um Drex, que é talvez a coisa mais early adopter ou inicial possível de inovação financeira, até um talão de cheque, que o próprio Roberto comentou, né? Lá nos Estados Unidos o pessoal ainda usa talão de cheque, e aqui no Brasil provavelmente existem pessoas que ainda usam, que conhecem, mas muitas pessoas talvez nem conheçam mais o talão de cheque, que está caindo em desuso, e a gente consegue localizar todas essas inovações ao longo do tempo. E na nossa perspectiva, o ETF está naquela fase de adotantes iniciais. Esse processo exponencial que vai acontecendo dia após dia,
com uma série de alavancas que não são necessariamente óbvias, né? Não existe ali uma bala de prata. Ah, se acontecer isso, o ETF vai triplicar de tamanho em um mês. Não necessariamente. São pequenas mudanças estruturais e que dia após dia esse processo exponencial vai acontecendo lentamente e então, de repente, o ETF se transforma em um veículo relevante no mercado brasileiro, como foi o Pix, como foi os fundos de investimentos, o próprio Tesouro Direto, que começou lá atrás e hoje é super popular, e a gente caminha nesse processo de exponencial de inovação. É isso. Muito obrigado, pessoal. A gente poderia aqui falar sobre horas sobre ETFs, mas a gente de fato tem e vê o instrumento, o ETF, como uma infraestrutura. Vê aquilo que a gente entende que ele é revolucionário e não é da nossa cabeça. Isso acontece no mundo inteiro, como vocês puderam perceber. Hoje, no mercado americano, de fato, ele é o principal meio de investimento de grande parte da população, sejam eles investidores institucionais, investidores pessoas físicas, e é nesse papel que a gente novamente se coloca como protagonista dessa revolução que a gente entende que vai acontecer no mercado local. Essa inovação global que aconteceu aí, que acontece ao longo dos últimos 20 anos, né, ser traduzida aqui para soluções que podem ser utilizadas aqui pelo investidor brasileiro. De novo, investidor brasileiro institucional, investidor pessoa física, o investidor de forma geral, porque essa infraestrutura ela vai acontecer, já vem acontecendo e vem ganhando cada vez mais tração. E aqui para trazer um pouco do nosso lado, né, o que a gente tem feito e o que a gente pretende fazer, como eu mencionei, tanto no lado da nossa prateleira de soluções, nas nossas estratégias de fundo de investimentos, a gente olha aqui também o ETF. E não olha o ETF como uma classe de ativo. Essa é uma brincadeira que a gente até tem aqui internamente, e até trouxe aqui quando traz o dado da Ambima. A própria Ambima ainda classifica os ETFs como uma classe separada das demais. E não, eles são uma infraestrutura, são um envelope no qual você pode construir diversas estratégias ali dentro. E aqui do nosso lado, a gente começou há 2 anos atrás, lançando os nossos primeiros ETFs. Né? A gente lança ETFs de renda variável. ETFs de renda variável no Brasil são os ETFs dominantes, sejam em quantidade e ainda em recursos, mas que a gente também viu a possibilidade, como havia mencionado, de trazer os primeiros ETFs que pagassem dividendos. Então, a gente começa ali com estratégias de renda variável, traz esses 2 primeiros ETFs de dividendos, né? Logo em seguida, trouxe os primeiros smart betas do Brasil, com ETFs de baixa volatilidade e um de high beta, no qual a gente trouxe ali fatores diferentes para que os investidores pudessem usar como ferramentas. Trouxe, né, um ETF desse novo índice Ibovespa, o Ibovespa BR+, no qual ele é muito mais amplo do que o Ibovespa tradicional. Há 2 semanas atrás, a gente voltou a lançar, trouxe mais um ETF de cripto, um ETF de Bitcoin, no qual utiliza aqui o índice Bitcoin Futuro. E aqui eu vou dar um spoiler que nem a gente tinha como trazer aqui, porque ele aconteceu enquanto a gente estava sentado aqui na frente. Hoje, né, esse ETF a gente construiu em conjunto com a Nasdaq, e existe o Tower Shot, aquele prédio na Nasdaq que está pintado de roxo, com as cores da Nuasset nesse exato momento. A gente teve acesso à foto agora há pouco, não deu nem tempo de colocar aqui para que vocês pudessem ver, mas é um ETF que a gente acabou de lançar, esse ETF de Bitcoin, e hoje a gente teve aqui a nossa marca, né, a Nuasset está pela primeira vez ali na Times Square, no Tower Shot da Nasdaq. E aqui, trazendo um pouco aqui do que a gente pretende fazer, eu trouxe um spoiler. A gente está olhando, sim, acho que é inevitável olhar para o mercado de renda fixa no Brasil quando você olha como uma gestora, e como ETFs, para mostrar de fato que a gente consegue usar um ETF em qualquer uma dessas classes de ativos, a gente está para lançar 2 ETFs de renda fixa, 2 ETFs de renda fixa de crédito global, e a gente vai trazer eles redeado para reais. Então, a gente vai trazer aqui, quando a gente fala muito de inovação, sofisticação e pequenas alterações naquilo que o investidor demanda, não vamos simplesmente importar um ETF. A gente vai utilizar aqui estruturas globais, estratégias globais de renda fixa no mercado de crédito, ou seja, tudo aquilo que o investidor brasileiro está acostumado a investir, sem a volatilidade do dólar, ou seja, trazendo ele aqui para ser um comparativo com o mundo de renda fixa de crédito privado brasileiro. E aqui a gente deve trazer 2 ETFs, um de investment grade, né, crédito investment grade, e um high yield.
Então aqui para vocês tem um spoiler, tem um alerta aqui de que a gente deve estar lançando eles aqui nas próximas semanas. E é só um começo, gente. É um começo daquilo que a gente queria passar para vocês, usar esse momento aqui desse primeiro Fronteiras do Investimento para mostrar o papel, não só falar um pouco da Nuasset, mas também falar um pouco desse nosso papel, daquilo que a gente acredita muito que vai ter, né, nesse mercado de ETFs uma revolução. Do mesma forma que a gente quis trazer aqui que o Pix aconteceu para o mercado de pagamentos, para o mercado de investimentos. Ele é uma inovação de infraestrutura. Ela é uma inovação principalmente no formato que você chega também no investidor e principalmente naquilo que a gente acredita muito vai se tornar ou já vem se tornando e ganhando cada vez mais tração. A gente que olha aqui no microscópio o que está acontecendo no dia a dia, ela já está acontecendo e a gente espera muito que daqui a um tempo a gente mostre aquela curva S de adoção com os ETFs chegando num patamar bastante relevante nesse crescimento exponencial aqui no Brasil também. Com isso, eu gostaria de encerrar aqui um pouco da sua apresentação e agradecer a todos. E quem tiver curiosidade, por favor, se interesse pelos ETFs, porque a adoção ela vai acontecer, não seja o último a entrar. Obrigado, gente.